O contrário também é verdade. This is a journey into sound. Bom dia, estamos aqui hoje com o Pedro Andrade. Obrigada por teres vindo, antes de mais. O Pedro nasceu em Luanda, estudou na África do Sul, mas atualmente vive em Aveiro. É sócio fundador da Associação Artística Maarte e abriu a Bauau, uma loja de mobiliário, design de interiores, arquitetura, em Aveiro. Apresentações feitas. Eu não sei se queres explicar primeiro um pouco o que é que tu fazes no teu dia-a-dia aqui na Bauau, como é que tu geres as coisas todas que tens para fazer, tens de ir à loja, tens os teus trabalhos de pintura e de design, ainda agora estavas a fazer os rótulos para o vinho, e tens as aulas de pintura também, como é que as coisas acontecem? Sim, acontecem umas a seguir às outras. Normalmente sem intervalos, ou com intervalo para almoço, mais ou menos. Mas assim, eu começo muito cedo, começo às 7h30 e normalmente saio daqui depois das 7h30. Mas é interessante, assim, como não é um espaço só comercial, torna-se mais fácil de o tornar parte da nossa vida. Assim, não é uma questão de comprar e vender, ou tentar vender, ou ficar preocupado por não vender. É também assim um espaço onde vamos partilhando coisas com pessoas. E que são muitas pessoas. Embora o espaço não tenha... o único funcionário da Bauau sou eu. Mas temos muitas pessoas que colaboram connosco e que usam o espaço e fazem as coisas delas cá e tornam as coisas muito interessantes. Boa. E tu ouves muito música enquanto trabalhas, não é? Então eu queria te perguntar se tu escolhes a música consoante o tipo de atividade que vais fazer, ou se o tipo de trabalho que acabas por fazer é influenciado pela música que previamente escolheste. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, eu também aprecio o silêncio. Assim, quando estou a pintar, muitas vezes prefiro não ter nenhum som, ou ter só os sons. Mas de resto, não. Assim, quer dizer, escolho a música porque escolho a música que tenho no meu computador. Normalmente na loja tento ter música que as pessoas não fiquem aflitas por estar a ouvir. Mas de resto assim, gosto de ser surpreendido pelas coisas que tenho. Como são muitas, assim, não se torna muito repetitivo. E de vez em quando escolho, de vez em quando assim, fico um bocado obcecado com alguma coisa que vou ouvindo. E há músicas que não me saem da cabeça. Há sons que não me saem da cabeça e há compositores que são mesmo relevantes assim, para mim, nesta altura da minha vida, assim, tornam-se importantes. Não eram tanto, ou não terão sido, ou não os conhecia, ou qualquer coisa assim, mas vão sendo importantes ao longo do tempo, uns e outros. Disseste que preferias não ter música quando estavas a pintar? Às vezes, sim. Porquê? Me habituei quando eu sim, até abrir a loja, que foi há coisa de 14 anos, trabalhava fundamentalmente à noite. Portanto, assim, não, havia muitos nascer de sol e quando tive os meus filhos, assim, eu fazia o turno da noite e para fazer o turno da noite tinha que estar com a parte, tinha que poder ouvir se estava a passar alguma coisa, assim, se os meninos choravam, qualquer coisa assim, já. Então habituei-me a esse espaço sem música e depois tornou-se uma coisa que fazia parte da atividade. Ficou o ritual. É. Sim, também assim, de vez em quando a música serve como um estímulo, assim, é quase como tomar uma anfetamina. Assim, pode ajudar assim a agitar um bocado. Há tarefas que são interessantes fazer com música, assim, que ajudam um bocado.
há outras que não vale a pena porque são tão ruidosas que não, Não se ouvir não se a ouve, música, não é? estraga-se tudo. Para quem não conhece os teus trabalhos, tu usas muito manchas de cor nos teus quadros grandes. Como é que é a cor para ti? E como é que tu as conjugas? Como é que tu escolhes juntar determinadas cores num quadro? É assim, a questão da autoria aqui torna-se um bocado complicada porque a ideia é estar um bocado ausente do processo. Vou escolhendo as coisas de uma forma mais intuitiva e talvez menos planeada ou programada ou pensada, assim, não sei se pensar é uma grande coisa, assim, para esta atividade, elas têm que ser, é mais uma pulsão, uma coisa que uma pessoa se sente levada a fazer, não sei bem explicar como, mas depois em contemplação das coisas, assim, uma pessoa vai aprendendo algo sobre ela própria. E talvez seja essa capacidade que uma pessoa vai desenvolvendo de ler naquilo que faz posteriormente e aceitar aquilo que fez, ou assim, aceitar que não vai perceber o que é que fez, ou se talvez vá perceber algum dia, mas assim torna-se mais interessante dessa forma. Mas não há uma planificação. Eu não penso que esta semana vou usar amarelos, aquela vou usar, mas sim, certamente que de vez em quando eu vou usar amarelos porque preciso usar amarelos, ou vou usar um verde muito específico, ou vou usar um cinza que tem uma tonalidade qualquer. Mas o mais importante do que até as cores é a forma como as coisas são feitas, em que os instrumentos que eu uso para pintar muitas vezes não me permitem fazer um controle absoluto daquilo que vai acontecer, o que me deixa muito feliz. Como assim? São formas de aplicação que é muito difícil prever exatamente o que é que vai acontecer. E eu vivo um bocado dessa felicidade que é não saber o que é que vai acontecer. Porque se eu soubesse assim era um bocado infeliz. Era sempre a mesma coisa, não é? Sim, Previsível. assim, depois uma pessoa depois torna as coisas um bocado. Ou as coisas tornam-se um bocado repetitivas, porque uma pessoa depois não vai abdicar do sucesso. E eu acho que o insucesso é assim. A mais feliz das fatalidades. O insucesso. Sim, assim, o insucesso é aquilo que te promove, que é aquilo que que te leva a procurar fazer a outra coisa. Assim. Se tu tiveres, se as coisas forem sempre uma questão de sucesso, assim, torna-se um bocado estranho. É porque alguma coisa não está a evoluir. É preciso errar, não é? Para uma pessoa. Errar constantemente. Exato. Sim, pelo menos assim isso também serve como uma espécie de almofada para essa questão. Uma pessoa falhar muito. Por outro lado, sem ser esses quadros grandes, eu ouvi dizer que tu tens uma coleção de quadros muito pequeninos que tem umas mulheres nuas, pintadas. Sim, não são mulheres, assim, eu não sei se aquilo são mulheres. são figurinos, assim, tem a ver, assim, o facto de uma pessoa estar dividida, das pessoas estarem divididas em dois géneros, assim, é estranho. Porque dá a sensação que nós nos estamos a olhar num espelho quando estamos com o oposto, assim, e se é o oposto, não sei se é uma coisa que se completa, mas assim dá uma sensação que poderia ser. Aquelas são também uma leitura, mas aí talvez seja uma leitura mais interior daquilo que eu percepciono nesse oposto. E quando eu vejo os mais antigos, assim, questiono muito essa é a minha postura. E elas têm vindo a evoluir e isso ajuda-me também a melhorar um bocadinho por dentro. E qual é que é o processo de criação desse...
é monótono, repetitivo aí digamos que a estrutura é sempre igual. A mesma coisa, são pecinhas que são pintadas em folha de madeira, que nunca é muito regular, porque aquilo torce tudo por todo lado, assim, é muito frágil, parte com muita facilidade e são pintados. Essa folha de madeira levam a preparar uma preparação e depois é pintada a óleo. Sei que com o tempo se vão tornar muito frágeis, vai se transformar quase em casca de ovo. E isso também me traz assim, alguma coisa. São objetos que não vão perdurar, a não ser que sejam muito cuidados. E que é mais ou menos a ideia que eu tenho em relação a tudo. Nada vai perdurar se não for muito cuidado. E mesmo que seja muito cuidado, Sim. acaba por um dia. Sim, sim. Não é? Sim. Então é engraçado, porque tu, nos quadros grandes, pintas manchas de cor sem grande definição e objetivação, não é? E nos quadros mais pequeninos pintas coisas mais figurativas. Sim, também faço umas pequenas cabeças, que também é uma coisa obsessiva e repetitiva, e assim, digamos que é um exercício, é uma disciplina, é um exercício regular. Também com o mesmo intuito, assim, elas não mudam muito, a posição é sempre a mesma, como nas meninas, a posição é sempre a mesma. Não faço grandes alterações, assim, as características dos corpos não variam muito, mas há umas que são mais apelativas que outras, mas não é essa a intenção, assim. Sim. Nas outras figurinhas também é a mesma coisa, assim, também são pequenos exercícios. Como o meu tempo é muito partido, como tenho muitas solicitações, o facto de serem pequenos e de eu poder, assim, ter uma intervenção eficaz em espaços curtos torna-se uma consequência ou uma adaptação do meu estilo de vida ou daquilo que a vida que eu tenho me permite fazer. Sim. E sem ser as tuas pinturas, uma coisa que tu fazes também são, não sei muito bem como é que lhe hei de chamar, por exemplo, as decorações da Pizarte, aquelas paredes com as pedrinhas, que não são pedras, não é? Normalmente é assim, eu junto coisas. Tenho a ideia de que elas vão ser utilizadas, nesse caso aquelas peças são feitas de material que são resíduos das coisas da loja, dos materiais que vêm envolver as peças de mobiliário, essas coisas todas. E depois foram cortadas e nós fizemos uma pequena máquina para cortar. Aquilo são peças em esferovite que depois levam uma capa de tinta. Torna-se muito curioso também. Aqui também são aparentemente parecem sólidas e rígidas e tudo. São cortadas muito facetadas, mas depois quando uma pessoa lhes toca se percebe que aquilo é uma casca de ovo. Assim, quase tudo parece ser uma casca de ovo. É relativamente frágil. E também aqui entra a mesma coisa. São coisas que eu posso fazer, são minimal repetitivo. São coisas que eu posso fazer em curto espaço de tempo e posso, como são múltiplos, assim, são uma pequena obsessão que eu permito. Assim, é uma inteligência. Assim, é um divertimento. E tu... É muito divertido, assim, com uma intenção também é criar qualquer coisa que para as pessoas seja divertido ou agradável, assim, tem esse caráter. Não é pesado. E tu ensaias como é que vai ficar já o objeto? Ou... Porque são várias peças juntas. Assim, o que eu tenho vindo a descobrir com o tempo é que nestas coisas uma planificação a 100% é extremamente prejudicial. Ou é assim, é muito... torna as coisas muito
limitadas, assim, e perde-se uma imensidão de hipóteses ou de oportunidades que vão surgindo ao longo do fazer das coisas, porque essas coisas vão surgindo pela natureza do toque, assim, do brincar, do mexer nas coisas. Então não há plano. Há uma vaga ideia de que aquilo vai resultar, de uma certa forma. E mesmo essas peças eu usei-as de várias formas. Houve uma altura em que as usei de uma maneira em que elas eram todas branquinhas e tal, e depois quando foi para a utilização final elas passaram a ter Cores. algumas cores. Sentiste a necessidade de pôr a cor? Pois, porque havia talvez aqui uma necessidade de fazer não é que a instalação ficasse feia, mas as pessoas. Eu precisava. Aquilo precisa de ser um entretenimento. E precisa ter um aspecto mais lúdico, e a cor introduz um bocado essa linguagem. A outra é um bocadinho mais austera, com as formas todas em branco, por exemplo, ou um branco sujo. E Ficava mais monótono até, se calhar, não é? talvez não ficava mais monótono, nem menos belo, ou ficava. Não cumpria a função que era pedida. E aqui a função é fundamental. E então agora mudando um bocadinho aqui a pergunta. O que é para ti compor? Compor. Compor. Ou ir à procura de uma composição. Compor está em termos de plásticos, assim, Pode ser. Pode ser. É da maneira que tu quiseres interpretar. Pois assim, eu não sei se há. Aqui também depende muito da fonte. As pessoas compõem a partir dos recursos que têm. E esses recursos têm a ver um bocado com a capacidade que elas têm de reconhecer as coisas. Portanto, assim, quando a pessoa compõe qualquer coisa, está a fazer uma leitura daquilo que ela é capaz de escrever. Assim, compor é talvez assim. É pôr uma escrita em dia. É assim, é ver onde é que tu estás. Porque depois as outras coisas podem ser só variações sobre o tema, já gasto e usado, assim, mas assim, compor qualquer coisa de novo para ti, não necessariamente novo para outros, mas tem essa característica de estar à tua frente. Mas está mesmo à tua frente. Está para além de ti. E talvez assim a coisa mais interessante em compor é que tu projetas algo, é como tu dás um passo no vazio, assim, e descobrires que afinal tens lá qualquer coisa que te sustenta. E sentes que compões de maneira diferente quando pintas um quadro ou quando fazes um objeto mais plástico ou do design? Que maneira achas que compões sempre da mesma maneira, independentemente de. Assim, quando tu estás a fazer design é diferente. Quando tu estás a trabalhar para alguém é diferente. Sim. Assim, a questão de estar a adaptar às vezes torna-se impossível assim, fazer o trabalho que queremos, e temos que fazer qualquer coisa. É uma questão prática. Não há nada a fazer. Nem tudo é o nosso mundo. Sim. E na pintura? Na pintura a vantagem é que não tenho que prestar contas a ninguém. Já podes. És mais livre, não é? Não sou mais. Não sou. És. Sou mesmo, assim, não há contas a prestar. Assim, eu não tenho que me sustentar pela pintura. Portanto, assim, não é problema. E Não pintar é um problema.
Não pintar é um problema. Sim, porque é um tempo muito interessante de estar lá. E então, se calhar, puxando um bocadinho a questão da composição para a música, que comparação é que tu consegues estabelecer entre a música e a pintura? Assim, o que eu não consigo é encontrar uma diferença muito real. Assim, não, É só semelhanças? sim, talvez não é semelhanças, mas exploram a mesma coisa. Assim, são feitas pelos mesmos seres, assim, somos semelhantes de alguma forma. E acho que estas coisas também são semelhantes, muito semelhantes. Mas Está claro que a percepção delas é feita de forma diferente. claro. Mas porquê é que são semelhantes? Porque os seres são semelhantes. Sim, são semelhantes e sim, também são muito diferentes, mas as coisas manifestam-se de forma muito diferente. Mas mesmo dentro da pintura, dentro da área das artes plásticas, as coisas variam imenso. Sim, sim, sim. Mas o que eu acho é que bom, todos vão no mesmo sentido. Procuram todas coisas semelhantes, não é? Sim, mas o mundo é muito diferente. Assim, os universos são. Digamos que há pequenos mundos, há sítios onde as coisas funcionam de forma diferente, há níveis diferentes. E aqui nós vivemos num mundo mais pequeno e temos uns limites mais próximos de nós. E a questão do sucesso não é importante, porque não há espaço para haver sucesso. Sim, mas alguns artistas também procuram isso, acho eu. O que é o sucesso? Sim. Sim. A nível da pintura, não é? Sim. E há, digamos que há locais próprios e há sítios onde isso pode acontecer, assim, mas quem está um bocado removido de todo mundo dos centros que geram tudo, Sim. não deve ter. O que eu acho é que mais e mais pessoas vão precisar disto. Deste tipo de atividade ou ocupação ou forma de desenvolver áreas que não estão habitualmente a ser usadas. Ou que não têm uma função prática muito direta. Aparentemente não são úteis, não é? Sim. Às vezes podem ser, mas acho que nunca damos de saber. E isso também tem a sua magia, não é? O quê? Não sabermos. Sim. Quer dizer, o que nós não sabemos se as coisas vão correr bem. E também não sabemos que tipo de mundo é que vamos ter daqui a 30 anos ou 40 anos. Portanto, sim, é uma época muito complicada. Especialmente para vocês. Pois. Os jovens estão mais tramados. Então, sim, vai ser difícil, mas também vai ser uma altura importante para E estar cá. sim, sem dúvida. E tudo tem influência num criador, não é? O facto de tu teres estudado em África do Sul, de que maneira é que isso influencia a tua obra? Achas que tem uma influência direta? Tem uma influência, assim, certamente teve influência, assim, continuo a ter contactos com pessoas que conheci na época e é uma altura formativa, assim, muito, muito forte. E nada do que eu vivi nessa época é esquecido, assim, ainda hoje fazem parte do meu dia a dia. Sim, é importante. Mas não sei como é que é importante, porque não consigo separar esse contínuo. Eu acho que ainda hoje tudo que eu faço é uma consequência de tudo que eu fiz. Tudo que eu sou é uma consequência de tudo que eu fui. E é difícil separar coisas. Foi importante, mas também se calhar outras alturas também foram importantes. E outras influências, por exemplo, a nível de artistas? Que artistas é que te influenciam ou qual é que é o teu artista preferido? Não sei se tens.
Ou mais. Sim, são muitos, são mesmo muitos. Não tenho assim. É difícil selecionar um ou outro, assim, mas são muitos. São mesmo muitos. Que te influenciam Mas também. talvez mais do século XX. E música? Tens assim alguma música ou um artista ou um álbum preferido Também são muitos. neste momento? O que é que andas a ouvir? Gosto muito de uma chamado Fumio Yasuda, que é um pianista. Que não é muito conhecido, mas que é um dos músicos que eu gosto de ouvir de vez em quando estou muito envolvido em alguma coisa, assim, e estou dentro já de um trabalho, quando estou a trabalhar. Esse eu gosto muito de ouvir. Para, Fumio Yasuda. para te concentrares, Não para me transportar. para te transportares. Porque é especial mesmo. Tu também encontras música que te pode levar melhor do que outra. E música que te pode ajudar quando estás num tipo muito específico de ambiente, de um ambiente mental, onde o teu espírito está a fazer qualquer coisa, precisas de umas asas. A música funciona como essas asas, então. Sim, porque de certa forma permite ausentar-te de ti próprio, ficas muito levado e tu fazes as coisas de uma forma automática ou intuitiva, mais natural, assim, não estás as questões não te estás a questionar quando estás a fazer e assim, talvez seja a coisa mais engraçada na pintura, é quando tu não estás a fazer perguntas, estás a fazer e as coisas são feitas sem interrupção. É como se fosse um fluxo. E essa parte é mesmo engraçada. Como se fosse uma música, não é? Mas não é uma questão de precisar de ritmo, mas é mesmo a música nesse caso assim, segura aquilo que na tua mente pode fazer uma intervenção direta. Assim. Então estás ali suspenso e tu funcionas como Uma marionete sim, mas uma marionete da música. não é da música, Não. é assim, ficas livre para fazer o que a tua intuição quer fazer. É aquela coisa que ficas tão ocupado que desocupas a outra área. Exato. Pronto, olha, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, que eu já não tenho mais perguntas para ti. Obrigada Nada. Foi bom por me teres aceitado aqui no teu espacinho. Pronto, acho que ficamos por aqui Tá então. bom. Tá. Obrigada, Pedro. Tchau.